pode se verificar parte da vida. Todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não o nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdida entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento a virtude, a arte. Num dia pode se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito mais pessoal, e voltamos por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento a virtude, a arte. Num dia pode se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti. Num dia pode se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada, pois
Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos. Por meio da síntese encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus te ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento a virtude. Num dia podes verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia. E na música o momento e a compreensão de ser nada. Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal e voltamos. Por meio da síntese encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento, a virtude, a arte. Pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia. E na música um momento e a compreensão de ser nada. Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é a nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal e voltamos. Por meio da síntese encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus te ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento a virtude. Num dia pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia. E na música o momento e a compreensão de ser nada. Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal e voltamos. Por meio da síntese encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus te ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento, a virtude, a arte. Um dia pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia. E na música o momento
e a compreensão de ser nada. Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento, quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos, por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém, a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensina a ti que, porque é o pensamento, a virtude, a arte. Um dia pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música um momento e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos, por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão, e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento, a virtude, arte. Num dia pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos, por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento, a virtude, a arte. Um dia pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos, por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti,
Num dia pode-se verificar parte da vida. Todavia num quarto entende-se um dia, e na música momento e a compreensão de ser nada. Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento, quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem. Porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti. Porque o pensamento, a virtude, a arte. Um dia pode se verificar parte da vida. Todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada. Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento, quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento, a virtude, a arte. Um dia pode se verificar parte da vida. Todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada. Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento, quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento, a virtude, a arte. Num dia pode-se verificar parte da vida.
Todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento, e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura, e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos. Por meio da síntese encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento, a virtude, a arte. Num dia pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música um momento, e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento, a virtude, a arte. Num dia pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música o momento e a compreensão de ser nada, pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos por meio da síntese, encontramos nosso ser inteligivelmente, mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento,
pensamento a virtude. Num dia pode-se verificar parte da vida, todavia num quarto entende-se um dia, e na música momento e a compreensão de ser nada. Pois de muitos timbres extraímos nossa ressonância, que é nossa figura e não nosso conhecimento. Quando executamos em nós a análise até o infinito e mais pessoal, e voltamos, por meio da síntese encontramos nosso ser inteligivelmente. Mas o pensamento não conduz à realidade de um homem, porquanto seu cérebro está obscuro e viciado na mão e nos olhos e nos ouvidos, ou perdido entre ectoplasma. Porém a experiência comprova o proto e o metafalado. Deus se ensina a ti, te ensinando de ti, porque é o pensamento a virtude.